Olá pessoal, hoje é o nosso segundo episódio da nossa série Desvendando as Análises de Solo. O tema hoje é os tipos de análise de solo. Eu sou Laércia Moura, engenheira agrônoma do Grupo Solo e Companhia e vou ajudá-los nessa escolha. Vem comigo! Pessoal, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de análise de solo que oferecemos aqui no laboratório. Então, vocês estão vendo aí a nossa tabelinha de serviços, né? Com cada tipo de análise e o que cada uma, os itens que cada uma tem. Então, a gente vai dar uma explicação geral porque nós temos vários tipos de clientes. Nós temos aquele cliente que tem um agrônomo que fez através de uma empresa de agricultura de precisão. As amostras costumam chegar aqui já etiquetadas, identificadas e com o tipo de análise que vai fazer. E temos também um cliente que tem uma chácara, que tem uma fazenda menor, ou que tem até uma fazenda grande, mas não faz agricultura de precisão, ou não é acompanhado por um agrônomo. Ele faz lá a coleta de solo, daquela forma que a gente explicou no primeiro episódio, lembra? Que seja por agricultura de precisão, ou seja por uma amostragem convencional, e traz essa amostra e quando chega aqui, nós vamos fazer o cadastro dele, a gente precisa saber qual tipo de análise. Então a primeira pergunta, como que eu escolho isso? Qual que é a melhor para o meu caso? Então vamos falar algumas coisas hoje aqui nesse episódio que vai ajudá-los a entender melhor, tá certo? Nós temos desde uma análise básica só de química ou fertilidade, como se chama, só dos macronutrientes, pH, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, sódio, matéria orgânica, e os dados complementares, né? Saturação por base, saturação por alumínio, até uma análise completa, com fósforo remanescente, com bioanálise, com os níveis críticos, com micronutrientes. Então, vamos ver cada uma? Olha só, olha essa primeira aí, então. É a análise de fertilidade. Então, é aquela análise que, às vezes, o cliente vem acompanhando a área por um bom tempo, né? E ele já tem análise de textura, não quer micronutrientes, ele só quer saber a parte de fósforo, de potássio, pH, ele quer complementar o calcário, ele quer ver a questão de fósforo, normalmente para pastagens, né? Então, ele fez uma amostragem de 0 a 20, 20 a 40, traz para nós, lá vamos nós fazemos essa análise, ela ajuda bastante. Temos também a análise de fertilidade e textura, é chamada básica. E aí, então, além dos macronutrientes, temos nela a análise de textura, teor de argila, silt e areia. Extremamente importante você ter esse conhecimento, porque quando o agrônomo vai calcular as quantidades de fósforo, por exemplo, interpretar, né, melhor dizendo, ele precisa do teor de argila, porque as tabelas de referência ligam uma coisa à outra, teor de argila ao teor de fósforo. Então, é importante fazer, se você não sabe o teor de argila do seu solo, importante fazer essa básica, indicada para pastagens, indicada para quem vai fazer o pedido de empréstimo no banco, né? Ele tem que levar um laudo para o banco e essa análise básica, ela é suficiente. Também para caracterizar uma área, né? O cliente está comprando esse solo, essa fazenda, e ele quer saber quais as características, né, principais, como é que está mais ou menos a fertilidade e qual que é a textura daquele solo. Temos também a análise completa, que é a mais pedida aqui no laboratório. Então, a análise completa, ela coloca tanto a parte de macronutrientes, a parte de textura e a parte de micros, cobre, ferro, manganês, zinco, o boro, extremamente importante, que hoje está sendo discutido aí em todas as plataformas, a importância desse elemento. Aliás, todos são muito importantes, né? E além, nós temos também na análise completa o teor de enxofre, que é um macronutriente, mas extremamente importante para cálculo, principalmente de gesso, né, na camada de 20 a 40. Então, quando o cliente traz 0 a 20, 20 a 40, a amostra de 20 a 40, a gente pede pelo menos que ele faça a básica mais o enxofre, porque aí consegue-se calcular a quantidade de gesso. Então, na completa, que é a mais pedida, a que abarca macronutrientes, micronutrientes, textura, é a melhor, é a que deve ser utilizada para qualquer cultura. É o inicial de uma análise que vai te dar condições de decidir sobre quantidades de adubação, cobertura, calcário, gesso, para, com certeza, ter altas produtividades, certo? Temos também a Max e a Max Plus,
que nelas entra pH em água, fósforo remanescente, níveis críticos, né? Cada uma com o seu diferencial. Depois vocês olhem essa tabelinha aí, que está disponível aqui, está disponível em todas as nossas redes sociais. E se você quiser receber, é só nos pedir pelo WhatsApp ou por e-mail, solicite a sua tabela de preços que nós enviamos, certo? Então, o que a gente quer dizer além disso, então, de todos esses modelos, é explicar quando o cliente olha aí, né, no nosso cardápio, ele pensa, tem fósforo em Melish, tem fósforo em resina, tem pH em água, pH em cloreto de cálcio, qual que eu devo escolher? Qual que é a diferença? Então vamos falar um pouquinho disso também, para a gente entender o que é que você está comprando quando pede esse serviço, tá certo? Então, olha, a primeira coisa, vamos falar de pH. Quando a gente mede a acidez do solo através do pH, que o laboratório tem vários tipos de solução, de extrator desse elemento. Então pode ser em água, pode ser em cloreto de cálcio, pode ser em KCl. Qual pedir? O Laboratório Sal e Companhia, ele faz tanto em cloreto de cálcio, quanto em água, quanto em KCl. O mais pedido, e o que está dentro da rotina de todos esses pacotes aqui, é o cloreto de cálcio. E quando você pede o pacote Max, o Max Plus tem o pH em água também. Isso depende de cada profissional, cada técnico que vai interpretar essa análise. Então, o pH em cloreto, para o laboratório, ele é bem melhor. Ele é mais rápido, a decantação é mais rápida devido ao efeito floculante do cálcio, né? Então o processo se torna bem mais rápido. Mas a explicação também do pH em cloreto ser melhor, ele minimiza a ação o efeito, né, de fertilizantes altamente salinos, né, fortemente salinos. Então, quando a aplicação desse tipo de fertilizante quer medir o pH do solo, o pH em cloreto demonstra a sua realidade maior. O pH em cloreto tem uma relação muito melhor entre pH e saturação por bases. Então, com o pH em cloreto, a gente observa melhor essa relação. O pH em cloreto, ele também não sofre o efeito dependendo do tempo que é coletado a amostra. Por exemplo, eu coletei a amostra na seca, ou eu coletei uma amostra de solo logo após chuvas, então minimiza esse efeito sazonal. O pH em água, a gente observa que dependendo do tempo que foi coletada essa amostra, existe uma diferença, e talvez não mostre bem a realidade desse solo, tá certo? Então, eu sempre vejo o pH em cloreto com bons olhos, né? Então eu acho que ele demonstra a realidade do solo, ele demonstra a aplicação de um corretivo de acidez, faz o efeito, e aí nós vamos ver lá no próximo episódio sobre a interpretação de pH, vamos ver qual que é o melhor, qual que deve ser o teor esperado, ideal para realmente o aproveitamento de todos os nutrientes, tá certo? Mas falaremos isso no próximo episódio. Então, falando em pH, qual que eu quero, qual que eu vou escolher, converse com o seu técnico, veja o que ele acha melhor e, ou se não, faz o pH em cloreto, que é o da rotina, que vai te atender muito bem. Temos outro diferencial também, principalmente de laboratórios de regiões diferentes, que é o fósforo, né? O fósforo ele pode ser feito em Melish 1, Melish 3, em resina. Então, são os mais utilizados aqui no Brasil e há uma diferença. Então, a Embrapa, o método Embrapa, ele foca mais no fósforo em Melish. O sistema IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, na região sudeste, ele foca mais no fósforo em resina. Cada um tem a sua explicação por que um ou outro extrai melhor. A ideia dos dois, obviamente, é que esse teor de fósforo feito em laboratório consiga extrair o fósforo que está disponível, o fósforo lábil, o fósforo que está pronto para alimentar a planta, para passar para a solução do solo e a solução alimentar a planta, já que a planta come bebendo, né? A planta se alimenta da solução do solo. Então tem que haver essa condição para tudo que você coloca no solo, o solo transferir para a solução. Então, qual que eu vou escolher? O Melish ou resina? Novamente eu digo, o importante é o que o técnico que está acostumado a interpretar o laudo, ele prefere, né? Acredito eu que o fósforo em Melish, pela forma que ele é feito em laboratório, talvez ele demonstre com mais realidade, principalmente para os nossos tipos de solo da região dos cerrados, o teor de fósforo que realmente está disponível, né? Mas na teoria, nós temos alguns impedimentos, né? Por exemplo, o fósforo em Melish não é muito indicado para solos calcários, né? Para solos ácidos que foi aplicado fosfato natural, porque ele pode superestimar esse teor de fósforo. E o fósforo em resina, ele minimiza essa problemática, né? De extrair o fósforo que está ligado a cálcio e que não está
disponível, totalmente disponível, tá certo? A gente fala que ele dá muito certo aqui para solos do Cerrado, porque são solos muito pobres, né? Então, para solos nunca adubados, para solos ácidos, e os solos aqui que normalmente são adubados com fosfatos solúveis, ele é o ideal. E é o normal, é o comum acontecer aqui nessa região. Então, o fósforo Imed, indicado pela Embrapa, o Laboratório Solo e Companhia trabalha com os dois sistemas. Na rotina Emelist, se o cliente preferir resina, também fazemos. Nós utilizamos os dois métodos, isso vai depender do cliente, mas na nossa rotina é o Emelist, tá certo? Então, a gente tem uma retórica de cada um que é o ideal. Então, quando o cliente chega aqui ou quando nos liga, a gente conversa e vê qual que é a real situação dele e não temos nenhum problema de indicar, de acordo com a teoria, o qual é o melhor, né? Mas até no pacote Max e no Max Plus saem os dois, né? O Emelist e o resina. Tá certo? Então, só para dar uma ideia do que você tem de pensar para escolher também um tipo de método. Mas o melhor é conversar com o técnico e o técnico, caso tenha alguma dúvida, vai entrar em contato conosco e vamos ajudar da melhor forma, tá certo? Nós temos aí também, se vocês verem aí no pacote Max, o fósforo remanescente. Olha só. Fósforo remanescente não é mais um tipo de extrator igual o Emelist e o resina, não é. Vamos explicar agora de uma vez por todos o que é o fósforo remanescente, né? Então, fósforo remanescente, botar esse nome, não é o que remanesce, o que sobra, o que ficou no solo, não exatamente isso. É um índice de capacidade de fósforo do solo, de ter fósforo lábil, de tudo que você aplicou no solo, o quanto que realmente ele aproveita, ele absorve. Absorve, não adsorve, ou seja, o torna indisponível. Isso é muito baseado no teor de argila, depende dessas propriedades do solo, do seu solo. Então, o teor de fósforo remanescente, quando você fizer, ele é fixo, igual o teor de argila, não vai mudar. Então, chegando no laboratório, a gente pega o solo, depois de preparado, a gente pesa uma quantidade, coloca 60 gramas por quilo de solo nessa amostra, fica lá em repouso por umas 12 horas, né? E após isso, a gente extrai daquela solução, né? A quantidade de fósforo. Então, assim, de 60, imagine eu que você consiga 30. Eu consegui um resultado de 30 gramas desse fósforo, né? Então, se eu coloquei 60, hipoteticamente, eu consegui extrair 30, cadê os outros 30? Ficou adsorvido, ficou preso no solo. Então, devido às propriedades desse solo, você, entre aspas, perde metade de todo o fósforo que você colocou no solo. O fósforo é um ânion, então esse mesmo conceito serve para fósforo, para enxofre e para zinco. Tanto é que nos resultados aí da Max Plus, por exemplo, sai o nível crítico de enxofre, o nível crítico de zinco, quer dizer, o mínimo que deveria ter nesse solo relacionado ao fósforo remanescente e ao teor que tem no solo hoje. Então, assim, fósforo remanescente, lembre-se, é a capacidade que o solo tem de manter o fósforo disponível. Então, é o teor de fósforo que fica disponível na solução. Então, quanto maior o fósforo remanescente, menor é a sua capacidade de indisponibilizar. Então, é um solo muito bom. Quer dizer, ele não oferece problema para para adsorver, para indisponibilizar os ânions, fósforo, enxofre e zinco, tá certo? Então, fósforo remanescente é isso, extremamente importante, porque sabendo desse teor, você consegue calcular melhor as quantidades realmente que a planta necessita e que você vai oferecer para o solo as doses recomendadas corretas, para ele, então, ter a capacidade de nutrir a planta e a gente conseguir as altas produtividades. Olha, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta aí e faça suas perguntas se tiver alguma dúvida, nós vamos responder todas. Entre em contato com a gente, saiba mais informações e se você quer saber mais, continue com a gente, teremos os próximos episódios aí, onde nós vamos desvendar, interpretar um laudo de análise. E aí, fica com a gente para saber mais informações. Nós agradecemos a sua atenção e esperamos você no próximo episódio, tá certo? Bye, bye, até o próximo episódio.